Diferente. Olá, meus amigos, caríssimos, caríssimas. Bom reencontrá-los novamente aqui no podcast Atitude Diferente. Estamos aqui hoje com um convidado especialíssimo, meu amigo e vereador Juari. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Givanildo. Obrigado, Evandro, Leandro, toda a nossa equipe aqui, a Dani e o Jean. Estou à disposição de vocês. Vamos bater o nosso papo. Muito bem, obrigado, Juari. E comigo aqui, como sempre, né, não poderia faltar, Evandro DiCaprio, né? Muito obrigado. É quase isso, né? Não, pode ser Evandro DiCaprio. Evandro DiCaprio. Giannichini também. Evandro Giannichini, assim como ele se apresenta. Muito obrigado por ter me convidado, Givanildo. Sabe assim, fico convidado? lisonjeado com isso. Então, obrigado a vir aqui, meu irmão. Bandido, fica me abandonando nos podcasts aqui com os meus convidados. Realmente eu tenho faltado de vez em quando, mas muito obrigado por você estar aqui hoje conosco. Obrigado eu. Obrigado, Leandro. Hoje não está aqui conosco o nosso amigo Galim, né, que é mecânico de aeronáutica. Mas dessa vez ele está na praia, tomando sua cerveja. Tá na praia hoje? Falei com ele ontem à noite, tá de férias. Falei assim, mano, vou viajar. Você vai. Aqui a assessoria também do nosso irmão Juari. Sejam bem-vindos, bem-vinda, tá, minha querida? E, Juari, é com grande satisfação, meu caro, que eu recebo aqui nesse nosso podcast, só para você ter conhecimento, acho que já até comentei contigo. O Atitude Diferente é uma associação hoje que está localizada no bairro Jardim Centenário, ali perto do Aerorancho. E ela faz um trabalho ali com as crianças, né? Temos hoje lá a Lu, que acompanha as crianças com reforço escolar, o Basílio, que é o nosso professor de violão, e o professor de capoeira, que é o Barnabé. Professor Barnabé. E temos a escolinha aos sábados ali no campinho, cujo professor não joga muita bola, mas sou eu. Já fui bom nisso, né? Já faz tempo. E daí surge então o podcast Atitude Diferente, em razão dessa associação que nós fundamos em 2014, né? Estamos aí nessa luta. Então seja muito bem-vindo e saiba que nós chamamos pessoas aqui que nós consideramos que são pessoas de atitude diferente. E eu conheço desde 97, né? Quando começamos o vestibular. Curso de vestibular. E aí passamos para o curso de filosofia. E encerramos... Você encerrou um ano antes de mim, não foi? Eu encerrei em 2000. Você encerrou em 2000? 2000. 97, 98, aí eu parei um ano. Você então, é verdade que você foi fazer... Para o tirocínio, que o pessoal fala, isso. O nosso é noviciado. Noviciado, né? Verdade. Você era salesiano. Era salesiano. Você fazia diocesano também? Diocesano. Aí nós ficávamos daquela, só um particular bem rápido, nós passávamos de micro-ônibus, né? Aí os diocesanos, ar-condicionado. Pedindo carona. Aí os diocesanos estavam descendo a pé. Então, então. Rapaz, e nós não podíamos dar carona, porque nós saímos de casa orientados a não é para dar carona, porque se der um acidente, acontecer qualquer coisa, aí nós ficamos, não, mas dá uma carona. E o motorista, não, a orientação não pode dar carona. Cara, aí nós passávamos. Ainda bem que nós fizemos uma amizade, né? E esses detalhes aí não afetavam. Você morava no seminário menor, então? Seminário maior, Maria Mãe da Igreja, da Mandaré. Subindo, então. Não, e o mais legal de tudo isso é que os salesianos, eles fazem voto de pobreza e eram ricos. E nós, diocesanos, não fazemos voto de pobreza e era pobre. Olha que louco, né? Era mais ou menos isso. Tinha que ir no P2. P2 é o carona. Mas a Samira Ambar, um beijo pra Samira, se ela estiver nos ouvindo aí. A Samira, o pai dela e o irmão dela dava carona numa Kombi. Era uma graça. A gente lotava aquela Kombi, porque a Kombi é torta para o CDB. Então, meu caro, veja o que é um ponto de vista, né? Olha aí. E nós tínhamos essa dificuldade aí. Nós não podíamos falar na época, nem tínhamos maturidade talvez para tal. Claro. Mas graças a Deus não prejudicou a nossa amizade. Jamais.
E aí nos formamos no ano de 2000. Jory, eu saí do seminário justamente no ano de 2000. Você, o que você fez aí? Você virou professor, virou padre? O que aconteceu contigo, meu irmão? Olha aí. Primeiro, um abraço a todos do Atitude Diferente, ao Basílio, ao Barnabé, a Lu, todos que fazem um trabalho comunitário, né, de doação. Eu acho interessante que essas instituições, elas fazem justamente o que muitas vezes o poder público não faz, né? Então, parabéns a vocês, né, por militarem nessa perspectiva de ajudar o próximo. Eu saí do seminário, já estava bem encaminhado, já saí namorando, né? Bem-vindo à vida religiosa. Aí, né? É isso mesmo. E me casei na sequência e comecei a dar aula. Comecei no 26 de agosto. Comecei no 26 de agosto. Eu consegui, a primeira contratação foi História. Nós saímos, à época, o nosso curso, nós saímos com 3 licenciaturas. 3 licenciaturas. No meu caso, não sei se você optou também, Filosofia, Sociologia e História. E o meu concurso hoje é História. Legal. Eu fiz o concurso para História. E comecei a militar na educação mesmo, né? A gente sai para dar aula. Sim. Então, comecei no 26, trabalhei no Sebastião Santana de Oliveira, no Zé Abrão, no Demóstenes, que é no Pécora, trabalhei no Severino de Queiroz, mas assim, 14 anos só no 26 de agosto. 14 anos? 14 anos. Hora de manhã, hora tarde, hora noite. E depois fui para o Oswaldo Tonini. Fiquei no Oswaldo Tonini 11 anos, no Oswaldo. Na rede privada, onde eu trabalhei primeiro foi no século XX, ali na Bandeirantes. E 2014 eu entrei na campanha do Reinaldo Azambuja, né, candidato na época ao governo, para ajudar na área da educação. O Reinaldo ganhou e me chamou para o governo. Aí eu comecei lá no governo e em 2020 concorri para vereador e estamos lá desde 2021. 2020 foi a tua primeira vez? Não, que eu ganhei sim. Eu concorri em 2012, perdi a eleição, tive 2.410 votos. Em 2016 eu tive 3.002 votos. 3.000. Eu tive mais votos que 11 eleitos, pra você ter uma ideia. E aí, em 2020, nós conseguimos com 4.199, sendo na época o 5º mais votado e o 2º mais votado do partido por 10 votos para ser o primeiro. Pelo PSDB? Pelo PSDB. Você é pai, tem filhos? Tem um casal, tem a Andy, com 22 anos, morando em Belo Horizonte, e o Juarizinho com 16, inclusive fez o título. Você agora colocou o nome do seu filho de Juari? Um nome diferente. Do céu, hein? É diferente, tem que ir, né? Você fez isso com o seu, hein? Givanildo? Casal, Falei, não, Olha aí. eu vou escolher Alexandre e Giovana. Legal. Interessante. Você também não teve com essa coragem, não, né? Não deixaram. Não deixaram? Não teve essa audácia. Não deixaram. Legal, cara. Aí ficou Matheus, Bruno e Emanuele. Tudo bem. Essa experiência, Jory, aí, como professor, teve alguma coisa a ver com essa opção pela caminhada política? Como que surgiu aí essa vocação? Porque você sabe que eu fui candidato também, né, por 2 vezes, 2020 e 2022, e eu entendo que, para mim, ao menos, essa vocação, essa vontade de fazer o diferente, ela surgiu em razão da nossa caminhada vocacional, né? Mas muito fortalecido também pela filosofia. Eu recordo que quando eu comecei a trabalhar como professor no ano de 2000, nós estávamos naquela fase ali das greves, da luta dos professores. Alguns professores que vinham ali de antes de 2000 com aquelas narrativas de que o professor tinha que trazer bolo, vender crochê para complementação de renda, né? Então, como que surgiu essa sua opção, essa sua vocação política? Ela surge nesse contexto também? Como que foi? Sim, primeiro que quando eu começo ali por volta de 2000, a sala dos professores a gente fala que é o muro das lamentações, né? Então a gente ficava ali e falando mal de político, vamos ser bem sinceros, a gente mas ninguém faz nada, ninguém nos representa, não sei o quê, enfim. Em 2002, eu formei um grupo conhecido como Grupo Educadores, um grupo de professores
que nós começamos a nos reunir e defender quais seriam os candidatos que nós iríamos apoiar. Fossem eles para o governo, deputado federal, estadual, senador. E eu lembro que em 2002 nós apoiamos a reeleição do Zeca, né? Mesmo num contexto que a Marisa era candidata, mas não nos agradava naquele contexto. E o Zeca, em 98, enfrentando Dom Vitória e toda aquela correria na época, mas o Zeca, ele foi o candidato que nos deu uma esperança de mudança, né? O estado do Mato Grosso do Sul, desde 77, era um grupo, revezava ali 2 grupos, né? O grupo do MDB, que era do Wilson Barbosa, e o grupo do Seu Lúdio. Então, ou o grupo estava, ou era um, ou era o outro. E o Zeca, naquele momento, em 98, ele rompe com isso, quando ele ganha a eleição, em 98, e ele assume em 99. E os professores, se a gente olhasse um pouquinho, né, para os governos anteriores, do próprio Wilson, do Marcelo Miranda, tinha professor que ficava 6 meses sem receber, 6 meses, 4 meses, né? Algumas diretoras de escola relataram que liberava comida para os professores levar para casa, porque não tinha, cortava água, cortava luz, cortava tudo. Então começa ali em 99 aquela luta. Já na sequência eu saio do seminário, vou para dentro das escolas, ouço que nesse momento já se aceitava cheque de professor, porque você chegava nas lojas para comprar, sei o quê? Sou professor. Não, a gente não aceita, porque o cheque do professor voltava. E aí o Zeca consegue pagar todo dia 13, não sei em alusão aqui, o 13, né? Mas o Zeca todo dia 13 começou a pagar, trouxe para o dia 10, né? Organizou ali o 5º dia útil e, por esse motivo, em 2002, nós entendemos com esse grupo que nós criamos que nós íamos ajudar o Zeca. Então, ajudamos em 2002. Em 2004, nós apoiamos o Nelsinho, né? E assim, a gente veio fazendo essa caminhada. Quando chegou em 2011, o grupo entendeu que já não dava mais para apoiar aqueles outros, porque eles usavam do grupo para ganhar a eleição e desapareciam. Jori, põe teu nome. Gente, mas não deu R$1. Como é que eu saio candidato? Eu não tenho dinheiro para abastecer. Não, mas põe teu nome. E eu olhei todos os partidos, né? E na época o PSD estava vindo para cá. O PSD, o Kassab, tinha colocado Antônio João Rodrigues como presidente do PSD. E eu tinha dado uma entrevista para o Correio do Estado. E eu me aproximei do Antônio João. E o ex-prefeito Marquinhos também colocou eu para conversar com o Antônio João. Enfim, fui pro PSD. E saí candidato, sem nada. Se você perguntasse se eu tinha dinheiro para pagar um comitê, não tinha nada. E nós tivemos, naquele contexto, 2.410 votos. Foi voto para caramba, fiquei suplente, né? O grupo entendeu que dava para chegar. Aí eu fui pro governo em 2015, trabalhei 15, 16, saí candidato. Na época, na chapa da Rose. Eu saí do PSD e fui pro PSDB. Botei só o B na frente. Tive 3.002 votos. E a chapa do PSD de apoio ao Marcos, na época, o Marquinhos Trade, a chapa do PSD, nenhum vereador fez 3.000 votos. O mais votado na época foi o Chiquinho Teles, com 2.870. E eu fiz 3.002 no PSDB e fiquei fora. Fiquei na frente de 11 com mandato, né? Eu tive mais votos que 11 com mandato e ficamos fora. Mas mesmo assim, de 2.410 ir para 3.002, sem estrutura mínima, nós avançamos. E aí o grupo entendeu, reunimos de novo o grupo, aí o grupo foi crescendo, né? Alguns diretores de escola, enfim. E a minha campanha é uma campanha com a base mesmo de educação. A gente conseguiu ir para 4.199 votos nessa última eleição de 2020. E aí a gente conseguiu a vaga, né? E se você olhar hoje todas as minhas publicações no Instagram, as minhas manifestações, as minhas ideias, sempre é pautada na educação. Eu falo, posso discutir saúde, alta, média, complexidade, atenção básica, discuto, tranquilo, mas não é minha área. Vou discutir assistência social, discuto, faço... Hoje dentro da Câmara de Vereadores tem quantos professores, mais ou menos, você sabe me dizer? Professor de carreira efetivo sou eu. Só você? Sou eu.
Professor de carreira, professor efetivo. Agora, com título de professor, tem vários. Né? Porque aí porque hoje o cara faz uma graduação, nada contra, tá? EAD, mas o cara faz uma graduação aí, ele é professor. Agora, se é de carreira, né? Porque isso conta bastante, porque só defende a carreira quem entende a carreira. Como é que uma pessoa que não entende a carreira vai defender um servidor público de carreira? Né? Então, claro, nossa bandeira ali é a defesa da educação. Agora, o servidor, seja ele de processo seletivo, seja ele convocado, seja efetivo, para nós é servidor público. Ainda tem uma disparidade assim, em questão de salários entre professor contratado e professor concursado ou não? Eles estão ganhando a mesma coisa? Existe na rede pública estadual. Existe uma diferença. Tá. Na municipal, como é que tá? Na municipal é equiparado, mas o salário é bem... Se você olhar o salário do professor efetivo do estado, no meu caso... se você pega lá minhas 20 horas de efetivo, que hoje daria aí uns 9.800 a quase 10, 20 horas. O professor da REME hoje ele tem que ter 40 para ganhar 8 do convocado. Então existe uma disparidade enorme, uma diferença de salário entre o estado e o município. Nosso estado hoje, se eu não me engano, é o estado o maior salário. É o maior piso salarial para o efetivo. Né? E isso também serve, de certa maneira, serve até de incentivo para quem é convocado fazer concurso. Não, lógico. Eu acredito que todo o pessoal que é contratado também é doido para entrar. Também com certeza. E o concurso público, Evandro, ele é importante porque quando você concursa, se torna do quadro efetivo, o sistema previdenciário melhora, porque você começa a contribuir. Se você é do estado, você vai contribuir com o MS-Prev. Se você é do município, no MPCG, entende? Então, a Previdência, se você tem processo seletivo, você contribui com o INSS. Esse dinheiro sai para a Previdência Nacional. Então, hoje, a gente vê a importância de concurso público. É disso que a gente briga. Agora, nós vamos ter um concurso para assistente de educação infantil, assistente de educação inclusiva, administrativos da educação, que a gente precisa concursar cada vez mais o número de concursados, que dá estabilidade, né? Por falar em concurso, com certeza você, então, é um dos grandes lutadores aí como vereador para o concurso para os professores do município, né? Tivemos agora... Tivemos, recente. Tem uma fala aí da nossa prefeita que iria chamar só um quantitativo mínimo, alguma coisa assim. Você está acompanhando isso aí? O edital ele prevê até 3 vezes a quantidade de vaga disponível, que foram 300 e poucas vagas, né? Então acredito aí que daria uns 1.000 professores efetivos. O município precisa disso aí? Precisa demais. Precisa demais. Só que aí tem a questão das cedências. Então, quando se vai fazer o cálculo, o município tem 5.000 convocados, por que abre 1.000 vagas somente para concurso? Porque tem-se o cálculo. Por exemplo, a pessoa que está cedida, seja para qualquer órgão, ela não está em sala de aula, ela é efetiva, não está em sala e está cedida. No lugar dela, você não pode pôr um efetivo. O diretor de escola, o diretor adjunto, o coordenador pedagógico. Então, essas contas que às vezes as pessoas não conseguem fazer. Você não vai dar posto de concurso para o Givanildo em cima das vagas do Juari. Ele passou no estado, não coloca na vaga do Juari. Mas e a hora que o Juari voltar? Vai colocar o Juari aonde? Essas são as vagas puras que falam? As vagas puras são vagas que não estão ocupadas por alguém que está cedido. São as vagas puras. Então, tratando sim de vagas puras, esse concurso aí, ele tende então a chamar. Vai chamar. Pelo menos umas 1.000 pessoas. Pelo menos umas 1.000. Essa foi a fala. Essa é uma fala do secretário. A gente tem cobrado, a gente tem acompanhado, né? Porque realmente precisa de concurso. A gente precisa colocar o maior número de concursados nas escolas. Professor, assim, eu sou aquele cara que fica com os amigos tomando uma cervejinha, tocando violão e falando mal de político. Isso aí. Não, tô brincando, a gente não fala mais mal de político, não. Só de um. Mas, quando nós conversamos, tal, né, usamos o nosso dia a dia como muro das lamentações, aí nós... político, quando... O cara pode ser até bom, pode ter caráter, mas quando entra, se transforma. É um barco de Teseu, né?
meio do caminho ele pode se transformar em muita coisa, né? Mas a essência permanece. Como é que foi para você, quando você totalmente pensava alguma coisa diferente, e quando entrou lá, falou assim, que mundo é esse? E como é que foi para você, às vezes, também não deixar se levar por algumas outras coisas que você ouviu? Como é que foi a sua entrada na Câmara? Eu falo o seguinte para você, quando eu fui para a superintendência no estado, todo mundo dizia para mim, os superintendentes que chegam aqui não atende coordenador, não atende o povo, não atende professor. Eu falo para você com muita tranquilidade, tenho certeza que eu fui o superintendente que mais atendi diretor, professor, comunidade. A nossa superintendência era aberta para a comunidade, então nunca subiu na minha cabeça a questão de cargo. Sou muito pé no chão, muito tranquilo em relação a isso. Na Câmara Municipal, todos que chegam ali têm que dizer por que está ali. Eu deixei bem claro o que eu estava fazendo na Câmara, o porquê que eu estava na Câmara. Então eu sempre falo o seguinte, que eu sou professor, eu estou vereador. Eu não vejo o mandato como ad eterno. Eu sei que é temporário, você tem aí de 4 em 4 anos um processo de renovação, né, que é apreciado não na ágora grega, né, que é aquela votação aberta, mas nas urnas, de maneira a colocar em prática a democracia representativa. Então eu sei que de 4 em 4 anos a gente vai passar por um teste de urna. Então assim, eu fui para servir um grupo, né? Servir a educação, e quando se trata de educação é o professor, é o administrativo, são os assistentes, é o pai, é a mãe, é o aluno. Então eu tinha e tenho muito definido qual o meu papel na casa. Tanto é que meu objetivo sempre foi de ser o presidente da Comissão de Educação, e eu consegui. Você é atualmente o presidente da comissão? Sou desde 2021. Né? Fiquei lá por 2 anos e renovei por mais 2, por convicção mesmo, de saber o que vem para a educação, o que passa na educação, eu teria que discutir. E como é uma área que eu conheço, eu faço a discussão de alto nível. Então, eu não aceito imposição do executivo, por exemplo. Como diz Montesquieu, na tripartição dos poderes, do espírito das leis, os poderes, eles são harmônicos, não subservientes. Não adianta o executivo mandar um projeto de lei e dizer, olha, tem que votar. Para mim não cabe isso. E o executivo pode ser meu amigo. Se você ganhar prefeito, o Giba ganhar prefeito. Isso, porque você era da base aliada do antigo prefeito. Não era. Do Marquinhos, não, do partido. Não. Quando tinha alguma coisa diferente. Do PSDB. O Marquinhos era do PSD. Não, é verdade. Eu não fui. Quando você foi. Eu no mandato, eu me mantive independente, como me mantenho até hoje. A oposição, eu acho que você tem que fazer uma oposição inteligente, de conteúdo. Sim. Você não pode fazer oposição por oposição, tem que ser uma oposição de conteúdo. Isso aí a gente faz, e eu fiz com o Marcos, né? E o Marcos pode ter os defeitos que o Marcos tiver, mas o Marcos ouvia. Eu ligava para ele, prefeito, eu preciso levar essa situação para o senhor, porque eu vou retratar isso na tribuna. E ele me atendia, meio-dia, final do expediente, e ele me atendia mesmo, tá? Então, assim, hoje, claro, eu não tenho essa abertura com a atual gestora, né? Mas tudo bem, ela não interfere no meu mandato e eu não interfiro no mandato dela, mas eu faço o que me cabe fazer enquanto vereador, independente. Se a base dela gostou, se não gostou, eu também não estou lá para agradar ninguém, claro. Entendeu? Estou lá para fazer o meu trabalho. Você hoje é presidente, está ali da Comissão de Educação, e aí tem então os outros que não são professores, né, de lecionar tudo, e vem dar pitaco na sua... Vixe, nossa! Que isso? Mas isso daqui vai acabar com a verba pública, para que isso? Vai ter mais gasto, vamos tirar isso daqui da educação. Eu vou te dar uma ideia. Todo mundo quer colocar no currículo, Giba, vamos colocar no currículo a matéria tal, por exemplo, direito. Vamos ensinar noções básicas de direito, mas é para colocar no currículo. Amigo, se a gente for abrir o currículo para colocar os pitacos, o aluno não vai ter aula de português, de matemática, de geografia, não vai, esquece. As competências e habilidades ali, você pode ter certeza que nenhuma
eles não vão alcançar, porque todo dia já levaram para mim, enquanto presidente, tinha que voltar à educação moral e cívica, o aluno levantar, direita vou ver, esquerda vou ver, sentido, mas colocar como disciplina, legal, tinha que voltar na minha época, em 1900 e bolinha, tinha a Organização Social Política do Brasil, o SPB, tinha que voltar. Falei, tinha que cantar o hino todo dia, ao invés de ficar na sala de aula, tinha que cantar o hino nacional, o hino do Mato Grosso do Sul e o hino de Campo Grande. Tá, mas o que isso vai trazer para o aluno em conhecimento? Para a cognição do aluno? O que isso traz de materialidade? Não, mas nós temos que falar para despertar o patriotismo. Tá, mas o que é o patriotismo? O senhor sabe definir para mim o que é ser um patriota? É nacionalismo. O senhor já estudou nacionalismo? O senhor já estudou Adolf Hitler? Já estudou Benito Mussolini? Franco? O ditador Franco? O senhor já estudou Pinochet? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você é do PT. Já resolveu. Não, falta, né? Quando não tem argumento, você vai para agressão. Então, assim, o currículo, de fato, a sua pergunta, Evandro, é importante, porque o que a gente recebe hoje, se fosse colocar no currículo, nós teríamos primeiro que fazer uma nova BNCC, porque essa aí não encaixaria em nada, né? E na elaboração dos currículos, nós teríamos só matérias sugestionadas por gente que não entende nada de educação. Né? O senhor também, não sei como é que eu te chamo, mas entende de repente que filosofia é uma matéria adequada para se colocar no currículo? Perfeito. A filosofia, não sei se você lembra da nossa colega Luísa, que foi fazer um curso sobre filosofia para criança. A filosofia nada mais, nada menos é do que a ciência que abre, né, na mente das crianças a possibilidade de aprender. Ela vai despertar pela poesia, ela vai despertar pela ciência, ela vai escolher uma área de atuação, né? Quantas crianças leem hoje? Eu eduquei os meus lendo. Lá em casa tinha meta. Então, Juarizinho, se você olhar a quantidade de livros que ele já leu, a Andy, acho que eles já leram mais livros do que eu, né? Então, assim, que a gente entende que a leitura liberta. A leitura realmente... né? E a filosofia, por ser a ciência da sabedoria, por abrir, né? por dar à criança o senso crítico. Por exemplo, uma matéria de jornal. Se você tem um adolescente, vamos pegar um adolescente no primeiro ano do ensino médio aí com 14, 15 anos. Se ele é um leitor de filosofia, ele pega o jornal, ele sabe se aquele jornal é parcial ou se ele é imparcial. Ele sabe se o editorial do jornal é alguém de direita, alguém de esquerda, que eu tenho, de certa maneira, me incomoda muito essas duas terminologias, que não tem nada a ver, né? Porque volta lá na Revolução Francesa, direita eram os girondinos que sentavam do lado direito no parlamento, esquerda eram os jacobinos que sentavam do lado esquerdo, e o grupo da planície que era do meio. Direita, para mim, é uma outra terminologia, né? Vai lá para Smith, A Riqueza das Nações, Max Weber, é uma outra pegada, né? Acho que e a esquerda, quando se fala de esquerda, não tem que estudar o comunismo, não tem que estudar o socialismo utópico, né? Enfim, Proudhon, Bakunin, o anarquismo, Bakunin, é uma outra pegada, mas a gente não discute isso. Mas o adolescente que tem uma visão ampla de mundo, ele consegue ver o jornal, ele sabe se aquele jornal está sendo pago, ele sabe a intenção do dono do jornal, né? Qual é a intenção do dono do jornal. Então, isso desperta o senso crítico. A hora de votar, se nós tivéssemos uma população que tivesse condições de interpretar um texto, diferenciar um texto narrativo de um dissertativo, eu falo para você que muita gente não ganharia eleição. Para aquela classe antiga da velha política, cada vez mais desinformado, menos leitor, melhor, porque ganha-se comprando voto, contratando-se cabos eleitorais. Né? Mas isso aí também é um discurso daquele pessoal que é contra a urna eletrônica, que ainda é a favor do voto impresso, né? que tem algumas matérias dentro do currículo, como educação cívica, essas coisas.
né? Como é que é para você, então, lidar? Você está dentro do grupo político do PSDB, né? É um partido que também eu tenho um carinho, caminhei dentro do PSDB também durante o tempo, participei da eleição do Reinaldo, né? Não tem nada, tenho amigos dentro do PSDB, e eu tenho uma linha, né, de esquerda mesmo, pela minha caminhada dentro de igreja e movimentos sociais, e está tudo bem, sabe? Não tem problema nenhum com isso. Mas como é que é para você dentro do PSDB ali, sabe, setor da educação, que tem pelo que você está me falando, você tem uma mente, sabe assim, totalmente progressista a respeito da educação. Como é que é lidar com esses grupos dentro do seu partido e também dentro da Câmara que quer essas coisas? Como é que você não sente assim, cara, dá vontade de pegar, sentar essa pessoa e dar uma aula para ele ou para ela? Primeiro que vamos dizer assim, os ícones do PSDB, você citou, Reinaldo Azambuja, Eduardo Riedel, eu nunca recebi uma ligação do governador, tanto do ex quanto do atual, direcionando o meu voto na Câmara, por exemplo, ou me chamando a atenção por um determinado posicionamento. Eu sou partidário da social-democracia, né? Eu gosto das teorias de Jospin, gosto de Tony Blair, gosto das teorias do Fernando Henrique Cardoso, que é uma terceira via. O que é a terceira via? Que parece que ela já caiu, já está obsoleta, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a terceira via, ela nunca vai ficar obsoleta. Ela é aquele caminho. Se ajudar quem é pobre, se ajudar na assistência, se encaminhar para a universidade aquele que não teve condições de fazer um ensino médio, um ensino fundamental legal. Se isso é de esquerda, o PSDB então é de esquerda. Se fazer investimentos importantes, né, privatizar determinadas instituições que só dá prejuízo ao Estado, se isso é de direita, então o PSDB é de direita. Então, eu não consigo ver o PSDB hoje fora do centro. Tem muitas ações do PSDB, por exemplo, o Eduardo Riedel. O Eduardo Riedel continuou a política do Reinaldo Azambuja com Luz para Todos, né? Aquele programa tem um nome específico que me fugiu agora, de pagar a conta de luz. Tarifa social. Né? O Mais Social. O Mais Social, que era R$300, passou para R$450, que é pouco, mas na vida daquele que está passando fome é bastante, né? Então, as ações de governo do PSDB, se você olhar, nós temos muita coisa no âmbito do social, né? Na educação, investimentos nas escolas. Quando você reforma uma escola e dá dignidade para aquele aluno, para aquele jovem, para aquela criança, tá numa sala com ar-condicionado, né? Você está dando dignidade. Isso aí é uma política que para alguns vão dizer é de esquerda. Atualmente tem uma parceria com o Judiciário nas reformas. Tem. Né? O doutor Albino, um parceiraço. Você tem um projeto, não sei se é um projeto, o que é... Né, eu só vi a notícia assim, depois eu acabei esquecendo de ler mais, de parcerias públicas com as escolas. Como é que é isso? Nós temos um projeto da empresa amiga da escola. Isso mesmo. Amiga da educação. Por exemplo, vamos pegar um bairro grande, Nova Lima. Lá nós temos a escola ali no Vila Chá, temos ali perto, no Nerone, no Vida Nova, no Anache, na Zira. E ali na região existem muitos empresários que têm interesse de ajudar a escola. Mas o empresário, ele vive de quê? De venda. Então, por exemplo, o Evandro monta uma casa de tinta lá no Anache. E o Evandro quer pintar a quadra da escola. O Evandro pode pintar a quadra da escola, ajuda a escola. Na contrapartida, o que a escola vai fazer? Numa reunião de pais, apresentar o empresário Evandro, divulgar a marca da empresa, botar na rede social, olha, aqui é um patrocínio do empresário Evandro, ele veio aqui, ele pintou, né, ele arrumou o nosso muro, ele colocou cerca elétrica, na contrapartida divulgar e ganhar um selo, né, de amigo da educação. Então a empresa do Evandro, ela vai ter um selo de amigo da educação, porque está ajudando a escola, né? O que nós precisamos fazer
é dar o sentimento de pertence para a comunidade. Eu estive, por exemplo, em Eusébio. Eu e o atual secretário, que é meu amigo, meu irmão, o Hélio Dar, secretário de Estado. Nós fomos fazer uma visita para conhecer as regionais de educação do Ceará. E visitamos algumas escolas. E essa escola, eu me lembro, Eusébio, num lugar extremamente violento, que tem uma estrada chamada Estrada do Fio, que o cara estava até com medo de passar por lá. E nós chegamos na escola, a escola praticamente sem muro. E eu não entendi nada, porque aqui a gente põe muralhas, né? E eu perguntei para a diretora, falei, diretora, mas por que a escola não tem muro? Porque a escola é da comunidade. Então os pais revezam o final de semana para ficar atento olhando a escola. De fora, se botar muro, você não sabe o que acontece lá dentro. Sem muro, muro baixo, eles estão o tempo inteiro, né? Amanhece o dia ali tomando uma cerveja em frente de casa, olhando para a escola. Os faróis, né, sempre iluminando bem para ver se tem alguém passando, um sistema de alarme já na secretaria. E final de semana, sábado e domingo, pelada. Os caras vão jogar bola, né? Os pais organizam, os pais usam a quadra da escola para jogar. Os pais, quando tem mutirão de lavar, para lavar a escola, os pais em que lavam. Eles que vão para lá, nós vamos jogar futebol, então eu preciso de 20 homens aqui para esfregar o chão. Os 20 homens estão lá esfregando o chão, jogando água, rapando, arrumando. Você entende? Então, esse pertencimento é que nós temos que dar. A comunidade tem que entender que a escola é a extensão da casa dele. Esse teu projeto ele foi apresentado, aprovado? Já foi aprovado. A gente agora, uma vez aprovado, sancionado, foi sancionado também, os empresários têm essa liberdade, a gente já está fazendo a divulgação para eles começarem a procurar as unidades. Dar um outro up na escola, assim. As unidades escolares. Eu tenho 2 filhos em escola municipal. É uma águia e às vezes se vê como uma galinha, isso me incomoda muito. A gente faz as audiências públicas para dar voz, para dar vez para o professor, para que ele possa ir lá falar da educação especial, para que ele possa falar de qualquer tema relacionado às progressões salariais. E às vezes, quando eu vejo um comentário no Instagram ou no Facebook, ou eu recebo de algum colega que me manda, alguém colocando, mas para que tantas audiências? Isso não resolve nada. Se eu ouvir isso de uma pessoa comum, de senso comum, eu não vou me ofender. Agora, quando eu vejo o próprio professor anular a possibilidade dele, né, de ter um representante de fato e de direito, porque eu sou professor de sala de aula, eu fiquei praticamente 15 anos em sala de aula. 15 anos convivendo, sala de professores, na sala de aula, fazendo planejamento, corrigindo prova, fazendo o dia a dia. Então, o que me incomoda muito hoje é essa falta de união da própria categoria. Claro, eu não posso reclamar porque eu tenho uma galera que me segue, uma turma que me segue, que me dá sugestão, que me chama a atenção. Eu acho importantíssimo isso, a gente se reúne e nas reuniões a gente troca ideia, mas pesada mesmo. Não vejo dessa maneira. E no final, todo mundo chega num consenso, né? Um cede daqui, outro cede dali. Então, Jari, você vai se posicionar dessa maneira. E eu me posiciono sempre de acordo com a reunião que eu faço com esse grupo. Que é um grupo de professores, né, que a gente tem esse hábito de discutir. Então, isso aí às vezes me incomoda, né? E o mandato, ele passa muito rápido. É muito rápido. Quando você vê, já foi. E eu digo para você que hoje eu estou satisfeito. Eu fiz um papel na defesa da educação, um papel muito pontual nisso aí. Não cedi às pressões do executivo. E não é para agradar mesmo, não estou lá para agradar o executivo, eu estou lá para fazer as defesas do que eu acredito. Não desvirtuei dos meus princípios, daquilo que eu defendo. Tá? Então, aquilo que eu acredito, eu mantive, estou conseguindo manter e vou manter, né? Porque é complicado para você entrar. E quando você entra, você tem que mostrar o porquê que você está lá. Você não pode ser mais um. Então, hoje, na questão de conceito, a gente tem aí pesquisas que indicam um conceito muito positivo da gente, né? Aqueles que leem, aqueles que participam, porque antes de... não gosto do Givanildo. Aí eu pergunto, você conhece o Givanildo?
Não. O Evandro falou mal de Givanildo. Então vai conhecer o Givanildo. Entra na rede social de Givanildo e conheça. Fala com ele, manda uma mensagem no WhatsApp. Eu não deixo um WhatsApp sem responder. Não deixo um WhatsApp. Pode ser quem for. Pode ser gente que eu não conheço. Eu respondo, encaminho. A Daniela faz uma triagem, conversa, porque às vezes a própria Daniela resolve, sem nem chegar para mim. É uma vaga de hospital que a Dani vai ligar, vai cobrar, né, o diretor do hospital, vai cobrar a regulação, né, é uma vaga de e-mail que a Dani vai ligar na CEMED. Então, assim, a gente não deixa nada. Todos que me mandam no meu celular privado, eu respondo. Você deu uma nota para o prefeito ano passado de 5. Se eu não me engano. Isso eu vou me colocar. Não, eu quero saber que nota você dá pra você, cara. Cara, eu dou uma nota hoje pra mim de 6,5, 7. Eu sou ser humano. Você acha que poderia ter feito mais? Eu queria ter mais tempo. Eu acho que esse negócio de sábado e domingo, feriado, me atrapalha bastante. Né? Eu queria ter alcançado mais. Eu queria que o executivo tivesse me entendido há mais tempo. Eu não estou lá para bater na Adriane, não estive lá para bater no Marquinhos. Eu tenho uma causa. E qual é a minha causa? A educação. É o aluno com a vaga de EMEI, que hoje tem um déficit de mais de 10 mil, aquele negócio de 8.900 é conversa, mais de 10 mil vagas faltando. É professor que não tem as progressões, tanto verticais quanto horizontais, eu estou falando do município, né? A educação especial, que o nome já diz, educação inclusiva, educação especial, a gente precisa de um olhar mais humanizado. Porque o pai que tem um filho deficiente sabe do que eu estou falando. Nós precisamos, né, de ter um olhar mais humano para a gestão. Então, eu diria aí que de 6,5 a 7 seria uma nota tranquila, estaria satisfeito. Estaria satisfeito. Cara, eu acredito que assim, pelo que você vem falando, você não é um vereador de oposição. Eu acredito que você seja um vereador de posição. Isso. Né? Tem sua educação como sua bandeira, né? Como seu mastro, seu pedestal ali, sabe? E eu acho que se não for a educação, nós não conseguimos avançar enquanto humanidade. Eu acredito que o seu mandato vai se estender mais 4 anos, né, com toda a sinceridade. E tomara que isso aconteça também, porque você... E assim, qual que é o seu sonho? É isso que eu ia perguntar. Qual que é o seu sonho, cara, enquanto vereador, enquanto político? O meu sonho... A sua meta é ser prefeito? Irmão, eu vou falar para você o seguinte, cada um tem um dom. Eu acredito que no executivo, eu poderia fazer muito no executivo, não tenho dúvida disso, mas eu vejo que não é o meu objetivo por esse decênio aí. Esses 10 anos pela frente, acho que eu não me vejo no executivo. Quando eu coloquei a minha candidatura de deputado federal, hoje eu sou o primeiro suplente do deputado Beto Pereira. Nós fizemos uma campanha muito enxuta, uma campanha bem nesse tom mesmo, de educação, e nós conseguimos quase 21 mil votos. É muito voto. É muito voto. Por que eu pensei em Brasília? Porque hoje um deputado federal, ele tem 40 milhões de emendas. Você consegue, ao invés de fazer a crítica à administração de quem estiver na prefeitura, você consegue mandar recurso. Você consegue fazer uma emenda de fundo a fundo do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, você entende? Direto para a prefeitura, você consegue fazer isso, você consegue dar um norte. Olha, Campo Grande está devendo X, vamos fazer uma negociação, vamos lá para o Ministério, vamos conversar com o ministro, vamos conversar com o superintendente do Ministério. Então, enquanto deputado federal, eu me sentiria muito mais útil a Campo Grande e aos 78 municípios, né? Então, talvez, não vou dizer sonho, eu tenho uma pretensão, porque sonho é um negócio muito amplo, né? Eu tenho uma pretensão futura de ser deputado federal. Seja agora com a eleição do Beto, enquanto pré-candidato, se der tudo certo para ele vir e ganhar, maravilha. Seja um pouco mais para frente, tranquilo. Você está com o Beto? Estou com o Beto. O Beto é o meu pré-candidato a prefeito de Campo Grande. E eu falo para você assim...
Quando as pessoas perguntam do Beto para mim, eu acredito na versão tucana de administrar. Beto, se não fosse o Beto, vamos dizer o Reinaldo, mas é o Beto. Eu estou dizendo, qualquer um que esteja à frente vai ter um estilo de governar. Então, por isso que eu acredito. O Beto foi um ótimo prefeito em Terenos, uma cidade pequena, mas vamos ver a proporção, né? Numa cidade como Terenos, o Beto construiu 500 casas. Proporcionalmente, se você olhar o tamanho para 500 casas, né, o cara investiu bastante. A educação foi a primeira escola de tempo integral do estado, foi em Terenos, no governo do Beto. Terenos é uma antes e depois do Beto. Se você olhar até aquela entrada de Terenos, que aquilo ali era complicado, né? A gente passava direto, nem sabia que tinha uma cidade ali. Um campo maravilhoso. Então, o Beto mostrou que tem competência administrativa, tem um grupo e é o candidato do governador Eduardo Riedel. E o Riedel hoje em Campo Grande tem 88% de aprovação. Então, a partir do momento que o governador for para o fronte, sentar com o Beto, gravar com o Beto, ir para as reuniões com o Beto, eu acho que muito difícil da população não acompanhar o governador Eduardo Riedel. Seu sonho para a educação municipal, assim, seu sonho não, o que você espera, assim, que seja uma excelência para a educação municipal? Primeiro, na educação infantil, tratar a criança como ela deve ser tratada. Né, o brincar, nós estamos aí no mês do brincar, no mês da criança que a gente faz, inclusive tem a semana, nós vamos fazer um evento grande lá no Parque Indígena das Nações Indígenas, que a professora Ângela está encabeçando, né? Destacar a importância da criança, o brincar, resgatar as nossas praças. Nós temos que tirar um pouco a criança de dentro de casa. Né? Colocar numa praça hoje que não tem brinquedo, é uma praça morta. Você tem que ter brinquedo, tem que ter cobertura, porque não adianta você ir colocar um brinquedo lá no Parque das Nações Indígenas sem cobertura, 2 horas da tarde, que criança que senta no trem daquele? A areia pegando fogo. Né? Nós temos que resgatar a educação infantil, resgatar a criança aí no âmbito da educação, da saúde, do lazer, enfim. Pensar nas estruturas das escolas, uma reforma de verdade. Né? A climatização hoje já não é mais luxo, é necessidade, nós precisamos disso. Nós temos que dar dignidade de trabalho. O professor, ele tem que ter motivação. As pessoas questionam: mas tem muito atestado, readaptação, afastamento. Mas você não pode questionar isso. Você tem que questionar o que é que está fazendo o professor afastar, o que é que está fazendo o professor ficar readaptado. Alguma coisa está acontecendo. É o número de alunos por sala de aula? É o calor excessivo? O que é? Então, essa leitura nós temos que fazer. Então, a minha pretensão é continuar lutando para que o município tenha uma educação de qualidade, para que nós possamos ser referência em português e matemática, para que a nossa proficiência seja reconhecida, né? Que Campo Grande volte a ser referência nacional. Campo Grande já foi no IDEB a capital número 1 em matemática e português. Hoje nós estamos lá longe, né, 13º. Então nós precisamos de uma política de valorização da educação. E a educação de maneira geral, é o servidor administrativo, é o professor, a estrutura da escola, condições de trabalho para esse professor, para esse administrativo. Então é o que a gente sonha, agora é um sonho, porque nós vamos ter que lutar muito por isso. É muita caminhada pela frente. É muita caminhada pela frente. E é isso que a gente tem como desafio. Você está olhando para o futuro ministro ou secretário de Educação, viu? Olha aí na nossa frente. E melhor ainda, nós vamos falar assim, esteve no podcast. Exatamente. Por mais de uma vez, viu? Você vai ter que voltar. Muito obrigado, meu irmão. Tá? Eu sei que o teu horário você está com uma agenda aí para daqui 5 minutos. Então vamos correr para que você possa cumprir a tua próxima agenda. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por fazer presente aqui conosco, por compartilhar aí a tua história, as tuas perspectivas, a tua contribuição para o nosso município. Obrigado. Tá? Saiba que você tem aqui um irmão e amigos aqui no podcast que torcem para que os teus sonhos se concretizem, porque assim nós teremos
o rumo certo para o nosso município, que é o investimento na educação. Tá? Obrigado, Giva. Não sei se terminou. Terminei. Obrigado, Giva, Leandro, Evandro, e mais uma vez destacar o papel da Atitude Diferente na pessoa da Lu, do Basílio e do Barnabé, né? São pessoas como vocês que fazem a diferença, né? De sonhar com a Campo Grande que nós queremos. E me coloca à inteira disposição. Nosso contato do gabinete é o 996165999. Na rede social, só @professor Juari, Juari, porque alguns me mandam mensagem, eu estou colocando aqui com Y e não dá, eu estou colocando Juari e não dá, é Juari, @professor Juari, Juari, e manda pra gente no direct, ideia de projeto de lei, os melhores projetos de lei nossos, que eu posso vir depois falar só dos projetos de lei para vocês, veio justamente do bate-papo com o povo. Gente, o nosso povo é sábio. Os melhores. Por exemplo, rapidinho, irmãos da mesma escola. Por mais que exista uma previsão na 13.845, no artigo 53, o inciso 5º, que é do ECA, né, que o irmão tem que estudar na mesma escola. Por mais que exista essa previsão, tinha irmão gêmeo matriculado em escola separada. Né? E de onde que nasceu isso? Reclamação. Foram buscar a Dani, pelo amor de Deus, não tem jeito. Aí a gaúcha muito rápida ali falou, não, vamos fazer um projeto de lei, vamos regulamentar a jornada especial para o servidor efetivo que tem um filho com deficiência. Ao invés de trabalhar 40, ele trabalha 20 horas cuida do filho. Ele tinha que apresentar laudo de 12 em 12 meses. Nós conseguimos alterar 190, né, para 24 meses. Um outro projeto, e concluindo, é o projeto de alfabetização digital. Quantos idosos nos procuraram porque o neto, muito sábio, vai no aplicativo do Banco do Brasil da aposentadoria dele, fazia empréstimo, mandava um Pix para ele, quando ele ia pegar o dinheiro, estava faltando 400 por mês, 500 por mês. E esse projeto de alfabetização digital, para ensinar os senhores, as senhoras, que existe um aplicativo, que tem senha, que não pode deixar, porque hoje você não vai no banco mais, né? Você faz tudo pelo aplicativo. Então, são projetos importantes que a gente elaborou, que foram aprovados, e outros que foram, claro, arquivados, né? Porque não passou pela CCJ ou vetado pelo Executivo. A Dani está preparando uma quantidade de projeto arquivado, projeto vetado pelo Executivo e projetos aprovados. Vocês vão ver a quantidade de vetado, mas tudo bem. Democracia é isso. Você está atuante, filho, você está atuante. É assim que tem que ser. Mas muito obrigado a vocês. Para encerrarmos, então, Evandro, o que o pessoal precisa fazer? Precisa curtir, compartilhar, comentar. Xingar não. Então pode convidar para o churrasco, essas coisas. Convidar, curtir. Muito bem, um grande abraço a todos. Até a próxima. Até mais. Atitude diferente. Atitude diferente.